como que é o processo da entrevista? Tá? Eu já fiz muitas entrevistas, então o processo é sempre o mesmo, ok? Você manda o seu resumê, você vai receber um e-mail ou um telefonema já de cara, onde vai ter uma pequena triagem, né? Eles chamam de phone interview, que deve ser por volta de 15, 20 minutos. Se você passa nessa phone interview, aí eles te chamam para ir para o escritório. No caso de você ser um nível assim bem iniciante, tipo drafter, eles chamam você direto no escritório, porque a entrevista itself, a entrevista propriamente, não é o que eles na verdade querem. Eles querem que você faça o teste, tá? Então o drafter, ele vai ter uma entrevista e vai ter um teste de AutoCAD ou um teste de Revit, onde eles vão te dar um monte de exercíciozinhos para você fazer, para eles entenderem qual é o nível de conhecimento que você tem no software, tá? Então isso é uma coisa muito comum. Todo drafter faz teste. O drafter, job captain. Eu fiz teste por pelo menos uns 8 anos. Eu tinha 8 anos, eu já tava até ficava chateada, né? Porque, poxa, eu tenho 8 anos de experiência, você vai me botar para fazer um testinho de CAD? Mas bota. Eles botam, tem empresa que eles nem dão exceção para ninguém, todo mundo faz o teste de CAD. Porque eles querem que a pessoa saiba utilizar o programa pelo menos no mínimo do mínimo, ok? Então você fez a entrevista no telefone, aí passou na entrevista no telefone, eles chamaram para ir lá pessoalmente, ok? Então a entrevista pessoalmente, ela tem a seguinte estrutura. A pessoa vai entrar, vai se apresentar, geralmente te dá um cartão que você guarda, que você vai precisar. E eles vão introduzir a companhia, né? Não, tipo assim, vão falar um pouco sobre os projetos que a empresa faz, vão falar sobre o projeto que você vai estar fazendo, né? Para aquela posição que você aplicou, que você está sendo entrevistado. Aí eles vão demorar ou não sei, varia muito. Eu já tive gente que falou por mais de meia hora, que eu já não aguentava mais ouvir, já estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro. E tem outras pessoas que em 5 minutos dão uma prévia rapidinha e já vão direto para as perguntas da entrevista, tá? Então, quando eles vão para a pergunta da entrevista, eles vão querer saber de você, lógico, existe um processo, né? Então, eles fazem uma estrutura de entrevistas, de perguntas na entrevista, e depois eles passam a bola para você e te perguntam se você quer perguntar alguma coisa. Aí você vai ficar, né, que não vou perguntar nada, né? Não, você vai perguntar. Todo mundo tem que perguntar, você sempre tem que ter uma pergunta para a empresa, tá? Então, se eles não te falaram de benefícios, aí você vai perguntar dos benefícios. Se eles não te falaram de horário de trabalho, você perguntar o horário de trabalho. Se eles não falaram qual é o tamanho da equipe, você vai perguntar. Então, você vai perguntar alguma coisa, mas você não pode ficar calado. Você sempre tem que fazer uma pergunta, isso com certeza, ok? E durante a entrevista, você sempre vai ter um momento onde você vai ter oportunidade de mostrar o seu portfólio. Então, sempre leve o seu portfólio, tá? E você quer sempre saber do plano de saúde. Porque é importante, aqui nos Estados Unidos é muito caro, você precisa ter um plano de saúde, todo mundo precisa ter plano de saúde. E a empresa paga uma parte e você paga a outra, tá? Então, a gente fala isso numa outra hora, mas é importante que você tenha, porque things happen, right? A gente fica doente, a gente precisa dessas coisas. Aí depois que eles te falaram tudo sobre a empresa, fizeram as perguntas e você vê que já está fechando, né? Eles vão te agradecer e você sempre tem que fazer um agradecimento, né? Você tem que falar aquelas frases típicas, eles esperam ouvir isso, tá? Thank you for having me, thank you for your time, thank you for the opportunity of being interviewed, thank you for taking some time of your busy schedule to see me, né? Então essas coisinhas básicas, né? Você escolhe uma aí e fala o que você ficar mais confortável, tá? Mas a entrevista não acaba ali. Depois você vai pegar os cartões que você recebeu na entrevista, vai levar para casa e você vai escrever um
thank you email e vai mandar para cada uma dos entrevistadores, porque tanto pode ser uma pessoa, 2, 3, pode ser múltiplas pessoas, a gente nunca sabe quantas pessoas vão entrar. Tá? Então, se entrar 2, 3 pessoas na sala para te entrevistar, não fica com medo, é normal. Não é um batalhão de execução, não se preocupe. É simplesmente diferentes níveis de pessoas, né? Vai ser o Project Manager, provavelmente, que você vai estar trabalhando direto, o diretor do estúdio e o RH, por exemplo, a pessoa de RH. Então, cada um tem uma função diferente e cada um tem uma perspectiva diferente e todos eles querem aprovar a pessoa que está vindo para a empresa para ver se você está dentro da cultura da empresa, se você se expressa bem, ele quer saber se você tem o inglês pelo menos aceitável, né? Você não precisa ter inglês perfeito, mas você tem que ser capaz de se comunicar, você tem que ser capaz de transmitir informação e receber informação, ok? Mesmo que seja com accent, mesmo que seja faltando preposição, mas se você consegue se comunicar, é o suficiente para um drafter. Lógico que se você tiver uma posição mais alta, se você está entrevistando para um Senior Project Manager, gente, aí não pode, né? Aí você tem que ter um inglês condizente com a sua posição, tá? Então, se seu inglês não é grande coisa, você vai começar embaixo, porque aprende. A gente acostuma, tá? Então, só de ouvir, você vai aprendendo. 2, 3 anos, você tá craque no inglês, não vai mais falar com muito accent, de repente até fala com accent, mas você vai estar em condição de subir a sua carreira com o inglês que você tem, ok? Então, chegou em casa, mandou um e-mail, mandou o thank you email, não esqueça, é muito importante. Aí sim, depois que você mandou o thank you email, a sua entrevista acabou. Você pode follow up, se você não ouvir deles em 3, 4 dias, 5 dias, você manda o e-mail de follow-up. Eu gostaria de saber como está o processo de seleção, se vocês já encerraram, já escolheram um candidato, something like that, né? Alguma coisa nessa linha. E aí você vai ter uma resposta, né? Eles sempre dão uma resposta. Nos Estados Unidos, se você foi para uma entrevista, eles sempre te dão uma resposta, ou de que a posição foi filled up, né, foi ocupada por outra pessoa e que eles agradecem que você tenha vindo, ou manda um e-mail, ou manda uma carta, mas você vai ter uma resposta, sempre, sempre, sempre. Então, fique sabendo que você não vai estar gritando para a parede e voltando o eco em você, que isso é horrível, né, mas aqui, em geral, eu sempre tive alguém que me telefonou, que mandou um e-mail agradecendo pela entrevista e que dando o status da situação. Alright? Então, se você gostou, a informação foi boa, clica aqui embaixo no like, fica de olho nos nossos próximos vídeos, follow up, assina, subscribe no channel, que a gente tem mais coisa boa para vir por aí, ok?